Onde a ansiedade dói? Ó céus, quantas dores a gente tem e nem sabe que é porque a ansiedade está causando. Pois é, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma situação emocional, de algo que é uma emoção que está exagerada perante a situação que nós estamos vivendo e que isso pode impactar negativamente em todo o nosso corpo, inclusive em partes do corpo que a gente nem imagina que a ansiedade pode estar impactando. Então, nesse vídeo de hoje eu preparei para você um detalhamento dos principais impactos da ansiedade durante uma crise de ansiedade e que dores isso pode nos trazer durante a crise, e também quais são os impactos da ansiedade, que dores que a ansiedade nos traz ao longo de uma vida inteira com a ansiedade maltratada ou com a ansiedade não tratada. Então, olha só, mesmo que você não sofra com um transtorno de ansiedade, o fato de você ter crises de ansiedade, de você ter um estresse crônico, já é o suficiente para algumas coisas você sentir do que eu vou te trazer aqui. Então, a ansiedade tem muitos efeitos no nosso corpo. Vamos começar pela garganta. Quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, o nosso corpo libera vários fluidos no nosso organismo. Tem vídeo aqui falando exatamente o detalhamento do que acontece no nosso corpo quando nós estamos ansiosos. Dá uma olhada. A garganta, então, devido a essa liberação dos fluidos, fica seca e tensa. Por isso, muitas vezes, nós sentimos dor de garganta. Depois nós temos uma tensão muscular muito grande, principalmente esses músculos aqui de cima, onde a gente começa a ter uma dor muscular, porque nós ficamos extremamente tensos, os nossos músculos ficam muito enrijecidos. Isso nos causa dores. Por isso, uma das técnicas muito importantes para lidar com a ansiedade é justamente o relaxamento muscular. O nosso baço é ativado. Sabe por que ele é ativado? Para liberar mais oxigênio para o nosso corpo. O nosso baço descarrega glóbulos vermelhos e glóbulos brancos para que o nosso corpo fique mais capaz de lutar ou fugir. A nossa pele pode ficar muito empalidecida, né? Então fica mais branca, ou fica ruborizada, fica avermelhada. Isso por causa da quantidade muito maior de sangue que começa a circular pelo nosso corpo, também para que a gente tenha condições de lutar ou de fugir daquela situação ameaçadora que a gente está interpretando estar vivendo. E olha que interessante, o nosso fígado começa a produzir mais glicose e isso aumenta o nível de açúcar no nosso sangue. Se o nosso corpo não usar esse açúcar liberado, isso vai ser absorvido e aí também causam alguns prejuízos no nosso corpo. Interessante, né? Olha quanta coisa a ansiedade só numa crise já acaba influenciando em todas as partes do nosso corpo. Se você está gostando desse vídeo, se você gosta do material que você encontra aqui, faça um comentário aqui no meu vídeo aqui abaixo, eu vou adorar te responder. E também curta, para que eu saiba que esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Agora tem uma outra coisa. Se você sofre de ansiedade por um longo período de tempo, né, e você não busca tratamento, você não busca ajuda para lidar com ela, você vai deixando, né? Afinal de contas, a ansiedade, ela é o meu jeito de ser, eu sempre fui assim, não é agora que eu vou melhorar. Às vezes a gente não tem necessariamente um transtorno de ansiedade, mas a gente tem ali uma questão de jeito de ser, né? De uma questão de uma preocupaçãozinha a mais, uma questãozinha a mais, e isso nos faz ficar com essa sensação de que dá para deixar assim, né? A gente vai levando. Inclusive, muitas vezes, quem me procura no consultório é alguém que teve uma crise muito séria, que começa a acreditar que está tendo um problema de saúde muito grave
busca ajuda, percebe que não tem a ver com alguma questão orgânica, que é da cabeça, né? Que é dos nervos, como muitas vezes a gente diz, e aí a pessoa se dá conta que precisa de ajuda. Mas quando a gente tem esse processo por muito tempo nos estressando, que isso vai ficando crônico, vai ficando esse jeito de ser, causam várias questões no nosso corpo. Eu trouxe aqui as principais. E muitas vezes é difícil de a gente dizer, você tem isso por causa disso. Porque as coisas são multifatoriais, né? Nós temos vários elementos na nossa vida que nos causam um tipo de doença ou outro tipo de doença. Então a gente tem que cuidar para não ser muito assim único na nossa justificativa e na resposta pelo qual nós somos de um jeito ou de outro. Mas olha só, a ansiedade, ao longo do tempo, quando não tratada, ela pode causar problemas no nosso estômago e no nosso trato digestivo. Como, por exemplo, nós ficamos mais suscetíveis a úlceras, nós podemos ter problemas importantes de digestão, como síndrome do intestino irritável, é algo que pode aparecer a partir de uma questão emocional muito intensa, como a ansiedade, e nós podemos também ter algumas mudanças metabólicas a partir de questões de intestino, de estômago, né, por todo esse revés que a ansiedade nos causa. O nosso sistema imunológico fica fragilizado, então muitas vezes a gente passa a ter algumas doenças de pele ou algumas outras gripes muito frequentes ou algumas questões mais que surgem a partir de algumas questões respiratórias, enfim, muito porque o nosso sistema imunológico está enfraquecido e não está dando conta de lidar com algumas infecções que em outros momentos conseguiria, né, com herpes, por exemplo, que é um vírus presente e que pode muito bem aparecer em momentos de estresse maior. O nosso cérebro fica muito sobrecarregado e isso nos causa prejuízos no processamento das informações e causa um prejuízo enorme no nosso sono. E já é sabido que o sono, quando atrapalhado, desencadeia uma avalanche de problemas na nossa vida. Prejuízos no sono muitas vezes são incalculáveis. Então, problemas para adormecer, problemas para acordar, um sono muito agitado, muitas apneias. Tudo isso pode muito bem, ao longo dos anos de uma ansiedade não tratada, vir a ser uma consequência. E por fim, nós temos os pulmões e o coração, que acabam recebendo uma demanda muito maior. Os pulmões podem muito bem ficar enfraquecidos e isso causar algumas dificuldades no funcionamento pulmonar e alguns problemas cardiovasculares, porque o nosso coração, não é que o ataque de pânico causa diretamente um problema cardíaco e isso gera uma situação, mas ao longo do tempo, a sobrecarga de todo o nosso sistema, como eu estou falando aqui, pode gerar uma questão cardiovascular aí que não vai ter como saber e dizer exatamente, olha, seu problema cardiovascular tem a ver com a sua ansiedade. Mas a gente sabe que as coisas estão todas envolvidas umas com as outras e pode muito bem ser a grande gatilho de todas essas doenças aí no corpo. Você sabia que eu tenho um programa chamado Tratando Sua Ansiedade? Lá no meu site, no www.laurapotrick.com.br, vocês têm mais informações sobre o programa Tratando Sua Ansiedade. Ele tem como objetivo ser um programa online, com várias frentes, com várias aulas que te ajudam a conhecer melhor a sua ansiedade e a aprender a lidar com as diferentes situações que a ansiedade nos coloca. E para concluir, então, esse vídeo de hoje, olha, eu quero que você perceba, e aí volta o vídeo, assiste de novo, que você perceba a quantidade de coisas que a ansiedade pode desencadear no nosso corpo, que a ansiedade pode nos causar de problemas e a gente nem se dá conta de tudo isso. A gente muitas vezes nem sabe. Então, não espere mais.
Busque ajuda, reconheça que você é uma pessoa ansiosa e que precisa de ajuda de alguém, né? Porque uma coisa que pode ser pequena no começo pode desencadear em uma dificuldade, em doenças muito mais difíceis de serem tratadas do que a própria ansiedade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que eu consiga te ajudar a ter uma vida que vale a pena ser vivida e obrigada por estar aqui comigo. Até o próximo vídeo.